Olá, vestibulando, eu sou o professor Ricardo e vim trazer a você algumas dicas de história, algumas das questões centrais para a FUVEST segunda fase. Parabéns pela sua aprovação e vamos juntos nessa jornada final. Vamos à nossa lousa para a gente conversar um pouquinho. Aqui preparei algumas dicas importantes, centrais para a prova. Por exemplo, a primeira questão fundamental é a leitura atenta daquilo que a prova lhe trouxer. Em geral, nos últimos anos, as provas têm sido bastante diversificadas. Então, nós temos, por exemplo, a presença de um texto, que é um documento que geralmente te auxilia a entender o processo histórico que o grande parecerista quer estabelecer para a questão. Nós temos uma imagem que muitas vezes é tratada para analisar o contexto histórico, ou às vezes a imagem você deverá encontrar elementos importantes ali para aquele contexto histórico. Enfim, é nesse sentido que nós temos um conjunto denominado de documento. Assim, quando você for às questões, veja tudo aquilo que lhe é fornecido, todas as informações, e preste muita atenção àquilo que a prova lhe pede. Diferente da primeira fase, na segunda fase você tem muito mais tempo para elaborar a sua resposta. Por isso, uma dica importante é você procurar o máximo possível formar uma linha do tempo na sua cabeça. Ou seja, entender, estamos falando do período medieval. Trata-se da Alta ou da Baixa Idade Média? A formação do feudalismo ou a crise desse sistema? Entenda o processo histórico que a questão lhe pede. E aí, nesse sentido, por fim, estabeleça palavras-chave. O que é isso? Palavras que precisam estar na redação da sua resposta. É muito importante que você responda aquilo que lhe pede de uma maneira clara, sem faltar elementos. Para isso, você precisa organizar a sua resposta com essas palavras-chave. Agora, paralelo a essas questões, é inegável que em história nós temos temáticas interessantíssimas que muitas vezes aparecem na prova, que são temas comemorativos. Por isso, eu trouxe para você alguns desses temas centrais entre este ano e o próximo ano. Às vezes cai do ano anterior, então relacionado a 2018, ou para o próximo ano, relacionado a 2019. Então vamos ver algumas dessas imagens importantes. Essas imagens que mostro a você são do fim e do processo da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que teve relação central a partir de 1939 com o revanchismo alemão que propiciou um avanço extremamente forte de Adolf Hitler. E aí a propagação das ideias da liberdade vão se tornar cada vez mais importante. Em destaque, por exemplo, o cartaz da Doyle, dizendo que as mulheres poderiam participar do mercado de trabalho, poderiam se inserir no mercado de trabalho americano enquanto os homens estavam na guerra, enquanto os homens estavam voltados ao grande conflito mundial. Ao mesmo tempo, nós temos a coalizão cada vez mais contra o nazismo, nós temos a ascensão soviética no outro cartaz e este cartaz no canto mostra a participação brasileira com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Dizia-se que o Brasil só iria para a guerra no dia em que uma cobra fumasse. Então o cartaz, assim como era o símbolo da FEB, a cobra está fumando. É o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Paralelo a esse contexto, quando a guerra acaba, nós temos a formação da ONU, de um grande sonho, retomando o ideal da Liga das Nações, de promover a paz, o progresso social, o progresso econômico no mundo. Nesse sentido, Oswaldo Aranha, até então ministro das Relações Exteriores de Getúlio Vargas, participa e preside a Assembleia Geral da ONU de 47, que defende a criação do Estado de Israel. Inclusive, é por isso que toda a Assembleia Geral da ONU é iniciada pelo discurso brasileiro, por causa da presença em 47 de Oswaldo Aranha nessa sessão. Assim, nesse sentido, nesse propósito, em 1948 é criado o Estado de Israel. Primeiro, havia uma dívida histórica, segundo os europeus, com uma problemática importantíssima, o Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus na Europa. Então é nesse sentido que nós temos imagens comemorativas extremamente fortes, que refletem isso,
o sonho de que os judeus finalmente tivessem a sua pátria, que finalmente tivessem um território para chamar de lar, depois deste processo tão difícil. Agora, a partir daí, em 48, na ONU, nós temos um documento fundamental para o mundo contemporâneo, chamado de Declaração dos Direitos Humanos. Esse documento tinha como finalidade central trazer princípios importantíssimos para que todo ser humano fosse tratado com dignidade, respeito e que não ocorresse mais qualquer catástrofe como foi o nazismo na Segunda Guerra Mundial. É nesse sentido que esse documento passou a ser elaborado. Então, por exemplo, diferente da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão estabelecida na Revolução Francesa em 1789, esse documento se preocupou logo de início em trazer a ideia de direitos humanos, ou seja, para deixar claro a importância das mulheres em um cenário de igualdade. E é nesse sentido que trouxe a você a foto de Eleanor Roosevelt. Essa mulher, esposa do recentemente finado presidente Roosevelt americano, Eleanor Roosevelt, vai presidir os trabalhos na ONU para a Declaração dos Direitos Humanos. Há 70 anos atrás, esse era um passo significativo para cada vez mais o desenvolvimento das mulheres na sociedade europeia e ocidental. Nesse sentido, a Declaração dos Direitos Humanos traz ideias centrais de liberdade, de paz, de direitos humanos internacionais, de liberdade, justiça, igualdade. Essa imagem que destaco é uma imagem importante para revelar valores extremamente importantes da Declaração que se perpetuam na defesa dos direitos humanos no século XXI. Muito bem. Outro processo importantíssimo, que no próximo ano completa 60 anos, é a Declaração da Revolução Cubana. Em 1959, os guerrilheiros liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara tomaram a ilha de Cuba contra o imperialismo norte-americano e a ditadura de Fulgêncio Batista. Essa imagem revela a importância desses guerrilheiros e o forte apoio popular, a enorme relação popular estabelecida ali. Perceba que aqui nós estamos analisando uma imagem, que pode ser ou não essa que caia na prova, mas é muito importante perceber os seus elementos. E essa imagem, ela traz um contraste importante, porque o seu plano de fundo traz algumas placas de multinacionais famosas. Então, nesse sentido, há um contraste entre a força guerrilheira, o apoio popular e, no outro sentido, um território que se via extremamente explorado pelo capitalismo. Nesse cenário, há uma modificação importante do pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo vivia o que chamamos de Guerra Fria, um conflito político-ideológico indireto entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. E aí, qual a importância da Revolução Cubana? Em 59, eles não se declaram socialistas imediatamente, mas em 61 eles se declaram socialistas. Então a Guerra Fria vem para o quintal americano e isso vai ficar escancarado com a crise dos mísseis em 62. O que nós vamos ter? O momento em que o mundo, por 13 dias, acreditou que verdadeiramente uma guerra nuclear seria vista por aqui. Então, este movimento da Revolução Cubana vai trazer um impacto da Guerra Fria muito forte na América, como um todo. Uma repercussão importante eu trago nesse cartaz a seguir. A imagem, ela destaca em 61 que seria uma crítica, inclusive, à perspectiva de que a Revolução Cubana se tornou um real exemplo para a esquerda no Brasil, de uma revolução socialista também se estabelecendo por aqui. Nos anos 60, no Brasil, nós temos um cenário de crise importante. Jânio Quadros ficou 7 meses no poder, a crise se tornou cada vez maior, não foi aceito de imediato João Goulart no poder, então nós temos um parlamentarismo de 61 a 63,
quando, através de um referendo, retorna-se o presidencialismo no Brasil e nós temos um governo de João Goulart, o Jango, que propõe as suas reformas de base, um amplo programa de reformas para reestruturar economicamente este país, o que vai ser visto como uma medida que queria fazer o país semelhante a Cuba. Então, este cenário é significativo para nós, pode ser importante. 68 é um movimento extremamente difuso, ou seja, que ocorreu em vários lugares e que traz 4 fatores históricos que se fundem de maneira importante. Então, nós temos a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Em 4 de abril de 68 foi a morte de Martin Luther King, um movimento pacifista que traz uma proporção cada vez maior. Nós temos uma geração que rejeita a sua forma de autoridade que se estabelece no mundo. Então, isso se manifesta, por exemplo, na juventude hippie, com o desejo de paz e amor, contrários, sobretudo, à Guerra do Vietnã. Uma guerra que ninguém entende no mundo, mas que muitos jovens morrem constantemente. A expansão americana, o sonho dos americanos defenderem o capitalismo no Vietnã não era compreendido no mundo, muito pelo contrário. E, por fim, o crescimento da TV como um veículo que traz informações cada vez maiores. 68 vai trazer manifestações como a Primavera de Praga no mundo socialista, mas também a juventude e depois os trabalhadores na França em maio de 68. Então, é um movimento difuso, amplo, bastante significativo. No Brasil, ele repercute, por exemplo, com a passeata dos 100 mil, que tem a ver com a morte do estudante Edson Luiz, chamado Movimento Calabouço. Quando aquele estudante é morto, várias manifestações surgem contra a ditadura militar estabelecida no Brasil desde 64. A passeata dos 100 mil é um desses movimentos. E aí Carlos Drummond de Andrade, ele justamente traz, dentro de uma temática até interdisciplinar, a questão do impacto das imagens produzidas dessa rearticulação da oposição no Brasil em 68. A ditadura reage e em 13 de dezembro de 68 nós temos o ato institucional número 5, que concentra todo o poder nas mãos dos militares. Esse ato institucional faz com que o presidente tenha total comando no país por tempo indeterminado. Então é mais uma data importante. As crises do petróleo, elas aconteceram entre 73 e 74, o primeiro choque do petróleo relacionado à guerra de Yom Kippur e o segundo choque é o de 79. Esses choques, eles podem aparecer importantes, sobretudo ligados a um ano em que nós tivemos a greve dos caminhoneiros. As crises do petróleo foram fundamentais para degringolar o milagre brasileiro, o milagre econômico ligado ao capital estrangeiro durante a ditadura militar em nosso país. Em 79, nós tivemos a Revolução Iraniana, que foi um movimento que estabeleceu o fundamentalismo muçulmano naquele país. Inclusive, diga-se de passagem, esse movimento, há 40 anos atrás, chegou a invadir a embaixada dos Estados Unidos e a manter reféns os funcionários ali. Então, nós temos, a partir de 79, a formação de uma estrutura fundamentalista entre os muçulmanos que repercute até os dias de hoje. Outra temática importante, por fim, é tratarmos dos 30 anos da Constituição de 88. É a nossa 7ª Constituição. É a Constituição que garante a amplitude de direitos neste país. É uma Constituição que aumenta o direito e a participação do voto. Ela garante que todo brasileiro com mais de 16 anos, inclusive analfabetos, possam participar do sistema democrático político deste país. Nesse sentido, essa Constituição garante a dignidade humana. Ela garante os vários direitos, como saúde, segurança, transporte para este povo brasileiro, os mais de 200 milhões que formam o Brasil hoje. Mas, no entanto, como sabemos, na prática, os direitos existem, mas eles não são cumpridos. Nessa imagem, nessa charge, uma ironia significativa. Por um lado, nós temos cidadãos sabendo dos seus direitos, por outro lado, eles são moradores de rua. Então, esse tipo de charge, esse tipo de ironia dentro de uma temática histórica importante pode aparecer na prova, pode ser significativo. Portanto, quando falamos do tema da Constituição de 88, falamos de democracia, cidadania, direitos e estados. A construção de um sistema democrático que vem ganhando força
neste país em 30 anos a partir da Constituição. É isso. Espero que te ajude, espero que sejam temas que apareçam na prova e que você faça um excelente processo seletivo e traga para nós a sua aprovação. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.